O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar. Boa noite, gente querida, boa noite, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Elegância, comigo Camila Pinho, na Nova TVI Petrópolis, a TV que só cresce. E você também consegue assistir e acompanhar pelas plataformas do Facebook e do YouTube. Gente, olha que leveza, iniciamos o nosso podcast com esse louvor, bondade de Deus. Olha, é de arrepiar a alma, traz uma calmaria e uma sensação de paz. Hoje eu não tenho dúvida que o podcast será mais um episódio de muita bênção para você e sua família. E agradecendo por você permitir que o nosso conteúdo esteja junto de você nessa noite. Uma noite, um feriado nacional, mas que a gente está levando justamente a palavra de Deus, o Evangelho, e compartilhando coisas boas, porque essa é a nossa missão. E hoje, para falar desse tema, que é um dos temas que todos os convidados falam, que é a palavra de Deus, eu convidei o pastor Leonardo Ribeiro, que já vou apresentá-lo. Um homem de fé, de muita determinação. Vamos ter um bate-papo que eu acredito que em uma hora não vamos conseguir falar tudo, mas vamos deixar mensagens importantes para você refletir. E é claro que o agir de Deus em tempos de silêncio é algo que aflige os corações. O pastor vai poder falar um pouco desse silêncio do deserto que muitas pessoas se encontram e às vezes pensam em desistir. E ele vai mostrar que não é dessa forma. Ele vai encorajá-lo a continuar na sua caminhada, na sua missão ao lado dele. E é por ele, para ele, com ele que nós estamos aqui hoje. E eu vou apresentar com muita alegria o nosso convidado de hoje. O nome dele é Pastor Leonardo de Castro Ribeiro. Ele é casado com a Verlaine Alves da Cunha Ribeiro há 29 anos. Tem um filho de 21 anos e uma nora. É pastor há 23 anos. Pastoreou em Petrópolis e no estado de Rondônia. Ministério voltado à área de ensino e formação e treinamento de líderes. Formação licenciado em filosofia pela UCP, a nossa Universidade Católica de Petrópolis. Graduado em teologia, possui experiência na docência de curso livre em teologia. Bom, gente, eu resumi muito o currículo do pastor, mas ele tem uma vasta experiência dentro da área da teologia. Ele atuou também como docente no curso de teologia e filosofia em Petrópolis, Porto Velho, Rondônia, Guajará-Mirim, em Rondônia, mestre em administração e cursando sociologia. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao podcast Voz Elegância, a casa que sempre menciona, louva a Deus e sempre consagrando não só a vida dos nossos convidados, mas de todos os nossos telespectadores. Seja muito bem-vindo, pastor.
Boa noite, Camila. Boa noite a todos que vão estar nos assistindo, estão nos assistindo, né? É um prazer a gente poder estar aqui partilhando da palavra, podendo fazer essa reflexão. Realmente a gente tem uma experiência, mas a experiência não quer dizer que a gente é melhor do que ninguém, quer dizer que a gente passou por situações que a gente tentou aprender, né? Aprender através de cada uma delas. Obrigado por essa oportunidade, que Deus nos guie aqui nesse tempo. Amém. Pastor, o nosso, tema principal é o silêncio de Deus. E vivemos tempos muito barulhentos. Talvez por isso Deus esteja nos chamando a tanto silêncio. O que significa quando Deus silencia? Boa pergunta, né? A gente sempre quer uma resposta de Deus para tantas coisas na nossa vida e às vezes a gente quer uma resposta que seja muito imediata. Costumo sempre dizer que antes de fazermos algo para Deus, Deus quer que a gente seja alguém nele. E às vezes essa formação de nossa identidade, de nossa vida em Deus, ela envolve muito Deus ficar em silêncio para que a gente aprenda a andar pela fé, para que a gente possa silenciar outras vozes também, para que a gente possa aprender a ouvi-lo muito nitidamente, né? Acho que seria um início aqui da nossa conversa. Então, pastor, seria o chamado, o silêncio, ele não é a ausência de Deus, e sim a preparação. Exatamente. Tem uma ideia que eu gosto muito de fazer, que é uma contraposição de ideias, né? Que é sobre solitude e solidão. Solitude é quando a gente se retira das pessoas para a gente estar a sós, mas a sós acompanhados de Deus. Solidão é quando a gente se isola de tudo, quando a gente deixa todas as coisas. E isso realmente é ruim. Aí a gente está hoje dentro de crise de depressão, de ansiedade, vários transtornos, o pânico, porque a gente está sozinho. E às vezes é uma escolha, às vezes é uma enfermidade. Mas a solitude é quando a gente intencionalmente, a gente também se retira. E às vezes Deus permite isso, né? Ele permite que fiquemos em silêncio, às vezes um aparente deserto, para que ali a gente possa ouvi-lo melhor ou até mesmo se encontrar conosco, né? Isso é maravilhoso, porque eu, na minha caminhada, eu tenho projetos sociais e eu tenho esse poder de escuta, né? Às vezes a gente acaba absorvendo muitas histórias e são histórias diferentes, umas que marcam mais do que as outras. E quando uma pessoa que está ali durante anos na caminhada dos projetos sociais, das ações sociais, e eu vejo aquele rostinho triste, eu já percebo que algo diferente está acontecendo. Eu me aproximo, a maioria me dá muita liberdade, essa troca. E quando eu escuto, olha, Camila, eu estou muito desanimada. Eu falei, mas por quê? Deus esqueceu de mim. Eu estou vivendo um deserto, eu ajoelho, eu oro dia e noite, mas ele não me escuta, as coisas só pioram. O que eu faço? É a primeira pergunta, o que eu faço? E eu, como cristã, né, não sou uma líder religiosa, eu sempre oriento, olha, procura o pastor, o seu padre, quem seja que essa pessoa tenha o seu direcionamento. Sim. Abra o seu coração, coloque para fora todas as suas aflições, mas entenda que você jamais, jamais está sozinha. E aí eu explico por todas as vertentes que poderia ser pior, mas não está porque Deus está ali com ela naquele momento. E eu acho que aquilo ali dá aquele estalo, que a pessoa olha, nossa, eu não tinha pensado dessa maneira. E pastor, como que às vezes o fiel, as pessoas dentro da igreja procuram o Senhor e às vezes achando que o Senhor tem aquela resposta milagrosa? A resposta está sempre no confiar do agir de Deus sobre todas as coisas no tempo dele. Que legal, Camila. São muitas informações, né, Sim, que você sim. trouxe. O coração aflito, ele tem a tendência de ouvir, de certo modo, uma voz, que é a voz da sua aflição, que ela fica ecoando.
E às vezes na nossa mente parece que aquele caminho, quando a gente fica pensando em algo, fica um caminho, né, neural ali, que a gente não consegue fugir. Por isso que eu até anotei aqui, ó, Salmo 46:10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele fala que você precisa aquietar-se. Às vezes é parar realmente. E encontrar-se consigo faz parte também de um encontro com Deus. Porque primeiro você tem que saber onde você está, a situação que você está vivendo. Você tem que olhar as situações como você mesmo apresenta para a pessoa. Olha, podia estar pior. Sim. Porque às vezes a gente não enxerga no meio das coisas, né? Situações assim de dor em outros, para a gente poder simplesmente falar assim, cara, eu estou numa situação que eu posso avançar. E essa fé que faz a gente firmar na promessa de Jesus é muito importante. Eu me lembro de Pedro. Houve um chamado, escuta um chamado de Jesus, venha Pedro. Ele está num barco, uma tempestade, e Jesus o chama para andar sobre a água. E ele vai, porque ele está atento à voz de Jesus. Mas tem um momento que o texto diz que ele, atentando para o vento, para a tempestade, ele começa a afundar. E é justamente, parece que às vezes a nossa mente vai alinhando com as tempestades. A gente não se aquieta, a gente não para perceber onde Deus está em tudo isso. E às vezes no meio dessa tempestade, a voz dele é suave, a resposta é simples, porque a maioria das coisas que a gente precisa resolver, a gente resolve com coisas simples. A gente acha que vai ter que vir um trovão, um raio, e às vezes são com coisas simples, né? Ouvir a voz de um conselheiro. Exatamente. Ouvir a voz de quem simplesmente está compartilhando o coração e deixando ali esse coração amar essa pessoa. E às vezes a pessoa não consegue enxergar, porque a voz, o ouvido dela está muito atento à tempestade, às situações. Eu acho que é nessa fé de ouvir a voz, prender-se àquilo que é a promessa dele, acho que é fundamental. Maravilha, pastor. E é sempre um aprendizado. Sim. Às vezes Deus usa, né, pessoas, música, às vezes é um programa, é um podcast, né? A pessoa tá ali sentada, sem direção, sem rumo, e a palavra vem e toca o coração naquele momento, né, da angústia. Isso faz parte do amor, né, ao próximo. A gente se doar, Sim. ter esse momento de escuta. O senhor falou muito bem que hoje a gente sofre com problemas de depressão, de transtornos mentais, que às vezes as pessoas não têm essa empatia. E a parte espiritual, ela ajuda muito. E evita males até maior, eu diria. E pastor, por que Deus permite o deserto na vida do cristão? O deserto é o lugar que nós precisamos visitar para escutar a voz de Deus. Mas o silêncio de Deus, ele não poderia ser um abandono, mas eu acredito que seja um convite à intimidade. Porque às vezes a pessoa ela quer tudo muito rápido. Ela quer que aquele projeto aconteça, o emprego dos sonhos se realize, o sonho da casa própria seja para o mês seguinte, e ela não entende o processo para viver o propósito que Deus tem lá na frente para ela. Perfeito, perfeito. Eu fiz uma observação que eu coloquei que às vezes o silêncio, o deserto é para a gente aprender a escutar. Eu fiz essa observação, coloquei uma anotação aqui e no meio dessa tua fala eu lembrei de Jesus. Jesus foi levado a um deserto. Sim. Não precisava, porque ele sabia quem ele era. Mas estar no deserto era um momento de um encontro com a missão, de um encontro com aquilo que ele tinha de convicção da missão dele, da fé. Então há promessas ali no meio da necessidade de poder, há uma promessa ali de tentar parecer que a identidade dele não estava firmada, se tu és o Filho de Deus. E essas coisas aconteceram no deserto. Só que no deserto, para a maioria das pessoas, no meio dessa vida que a gente leva de desgaste, correria, lutas diárias, que a gente está acostumado a ficar nessa peleja, né, em todo o tempo, o deserto é onde firma a nossa identidade, que a gente ali se encontra mesmo com quem a gente é, principalmente em Deus. E no final
no final da história, diz o texto que os anjos vieram, serviram Jesus, né? E existem vozes que manifestam a identidade. E a voz do céu disse: Tu és o filho amado em quem eu me comprazo. Tem lá o contexto do batismo, o deserto, mas Jesus não fez nada. Jesus não tinha iniciado a missão dele. E a voz diz: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Aí ele vai para o deserto. Olha, ele precisava ter firmado nele isso. Firmado na sua identidade. Sim. Eu sei que o deserto é muito difícil, mas é onde que a gente se encontra realmente com quem nós somos, com a missão. Então, o deserto é um processo e não um fim. Eu acho que uma das coisas principais do coração da pessoa é entender que no meio de circunstâncias, seja de silêncio, de deserto, ela está na realidade num processo de Deus. E se você confia em Deus e sabe quem Ele é, você sabe que Ele vai também passar por esse processo com você, né, conosco. Agora, pastor, você falando, né, que Jesus passou pelo deserto, mas ele também passou por tentações. Perfeito. E aí a gente colocando esse período de deserto, de, às vezes, enfraquecimento da alma e do espírito, o cristão ele também pode sofrer por tentações e, às vezes, por não estar tão conectado a Deus, ele acabar caindo. Perfeito. Nosso Deus, ele é tão extraordinário que Jesus, no momento de um apelo dos discípulos, ele fala: ensina-nos a orar. E nessa oração que ele inicia falando: Pai nosso que estás nos céus, santificado, ele fala assim: ajuda em nossas tentações, nos ajude a não cairmos nessas tentações. Né? Ser tentado faz parte do ser humano. Sim. Ainda que pareça estranho a gente estar falando isso, mas eu posso ser tentado, e não estou falando só de pecados morais, questões morais. A gente está aí dentro do contexto do carnaval, que alguém liga a televisão e diz assim: eu fui tentado pelo que eu vi. Mas existem tentações que às vezes não são assim tão nítidas, assim, escancaradas, ou que envolvem aspectos morais, né? A tentação de se sentir superior. Isso acontece no casamento demais, onde você não quer dar o braço a torcer a uma ideia que a sua esposa colocou e você quer manter, é orgulho. Você às vezes não quer dar o braço a torcer numa amizade e simplesmente falar: eu falei errado, falei de uma maneira áspera, me perdoe. São tentações que vão aparecendo e que às vezes elas são um pouco menores, que a gente olha aquela do adultério, do roubo, disso, de matar. E as outras coisas que vão acontecendo dentro do coração e que ninguém vê. Eu não sei se eu posso contar uma história. Um dia, já logo no início assim da minha caminhada cristã, eu me lembro que eu estava precisando comprar, eu era sapateiro, meu pai tinha uma fábrica de sapato, eu fazia sapato, a gente tinha uma fábrica, inclusive meu pai trabalhava aqui no shopping. Né? E meu avô também. Também trabalhou aqui? Ele também trabalhou numa sapataria muito renomada até o final da vida dele. Coincidências. E com isso, de vez em quando eu cortava o dedo. Eu fui comprar um metiolátio ou um mercúrio para passar. E na época não tinha farmacêutico, né? Quem atendia era só um balconista. Eu perguntei para ele se tinha. Ele falou: não, eu tenho. O mercúrio custa 50 centavos. Olha o tempo que era. E o metiolátio 1,50. Aí eu falei: quero mais barato. Aí eu caí na asneira de perguntar para ele: qual que você acha melhor? Ele disse assim: o metiolate, ele arde, né? Ele é mais caro e tal. E eu não quis dar o braço a torcer, comprei o mais caro. E eu saí com um pacotinho de papel na mão e Deus falando comigo assim: você é orgulhoso. Não quis dizer para o outro simplesmente que você queria o mais barato. São coisas tão simples que às vezes Deus vai nos colocando em nossa posição, e são tentações. São tentações diante de pessoas que a gente quer aparentar quem a gente não é. Sim. No casamento, na amizade, dentro da igreja, que a gente não quer aceitar uma ajuda num momento difícil, que eu já passei por isso também. Momento de aperto financeiro e eu não procurei ajuda porque eu dou conta, né? E você vai sofrendo. Então tem um monte de gente que ela é tentada a se sentir superior, a tentar dar conta de tudo e simplesmente não pode compartilhar, como você tem escutado tantas pessoas, né, nesse trabalho social. Sim, sim. E é interessante porque, assim, a gente acaba pensando
fora do contexto da tentação carnal, moral, né? E a tentação, ela é a vaidade, Sim. que às vezes você acaba ocupando um cargo temporário, e a gente fala, dê poder que conhecerás realmente a pessoa. Exatamente. A gente vê no âmbito político, em muitas outras esferas, né, de instituições, que você vê, nossa, a pessoa era tão simples, me cumprimentava, dava bom dia, agora passa nem... Olha, é a tentação, Exatamente. a vaidade, o bichinho, né, Perfeito. da vaidade que morde ali, a pessoa se vê, de repente, mais importante, maior, o ego inflamado. Então, essas também seriam tentações Exatamente. que o a ser gente humano tem que estar orando sempre, né? orando e vigiando, porque Perfeito. eu acho que todos, pastor, né, não somos melhores do que ninguém. E eu falo, não existe pecado pequeno, menor. Ah, mas o meu pecado foi menor, o dele foi maior. Somos, assim, imperfeitos, estamos aqui para aprender. E a oração, então, é o melhor remédio para a alma. Eu posso Todos, até né? acrescentar nisso que você falou. Você falou assim, o meu foi menor. O resultado pode ter sido menor. Mas Satanás, ele caiu por causa do orgulho, da vaidade. Exatamente. Que é algo que se manifesta dentro. O resultado externo pode ser pequeno. Mas aquilo que está dentro do coração já é um abismo. Perfeito. Olha, excelente colocação, pastor. Sim, a gente, às vezes, vai direcionando, né, o bate-papo e são cortes, assim, que são valiosíssimos para a vida de qualquer ser humano em qualquer idade. Sim. Né? Porque o aprendizado, ele não pode ser limitado. A gente também não pode ter orgulho de saber ouvir e aprender e se direcionar sempre assim pelo melhor caminho para a gente não causar dor, sofrimento para o outro. Hoje a gente vê um mundo com notícias tão tristes que eu olho e falo, eu não acredito que eu vi essa matéria em pleno 2026. Às vezes jovens, e a gente, né, fica impactado. Será que falta direcionamento dos pais? Será que eles têm alguma igreja? Alguém que possa orientar, né? Porque a gente fala para o nosso público em geral, mas a gente também é muito crítico, né? A nossa sociedade, as nossas leis, elas são mutáveis, mas nós também temos a lei de Deus, que são os nossos 10 mandamentos. E seria muito simples se cada um fizesse a sua parte. Perfeito. Já seria um bom começo, né? E Jesus ainda, assim como a tradição judaica também o faz, né? Que coloca tudo dentro de 2 aspectos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a si mesmo. Sim. Além de pegar os 10 mandamentos e ainda toda a lei e resumir em 2, se a gente conseguir alinhar isso, seria extraordinário. Seria muito bom, né? Exatamente. Então, a gente já tem um manual, que é muito difícil, né? Sim. A gente, por exemplo, a mãe, né? Ela é mãe de primeira viagem, a gente não nasce com um manual como criar os nossos filhos. Mas nós, assim, o cidadão, o cristão, ele já tem ali um manual escrito há muitos anos atrás, que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, pelo menos 2 ou 3, que a vida já mudaria muito. Perfeito. A gente acordar, ter aquela cortesia, as virtudes de você dar um bom dia para o seu porteiro, você entrar nos edifícios, cumprimentar as pessoas, se você esbarrar, me desculpe, perdão. Então, às vezes eu fico, pastor, eu olho assim, eu falo, nossa, ele foi tão educado que parece algo que não é comum no nosso dia a dia. Deveria ser o contrário. Né? Deveria. E eu olho, eu falo, nossa, olha, que gentleman. Ele encostou na bolsa e pediu perdão, tá tudo bem. E às vezes estão andando na rua, a gente leva um empurrão, a pessoa ainda resmunga, xinga. Então, assim, são coisas que realmente da convivência que a gente tem que se adequar. E nós, assim, como bons cristãos, a gente tem que ali, olha, não vou falar nada, não vou xingar. Mas, às vezes, a gente também é impulsionado, né, a ter um lado que não é o do momento. E é isso que eu falo, o que me acalma é o louvor no carro. É a oração no final do dia. Eu falei, Senhor, obrigado pelos livramentos. Porque às vezes a gente cai até na tentação da provocação. Sim. E é isso que eu queria perguntar para o senhor, assim, como um bom cristão, ele deve se portar diante da provocação. Ele às vezes é testado. E todos nós temos um limite, né? Às vezes pode ser uma fase
hormonal, a mulher tem as suas fases, o homem às vezes não teve um bom dia no trabalho, e às vezes você vê o pior lado daquela pessoa, mas é o dia, é um momento. E como que a gente pode equilibrar, né? O bom cristão, às vezes a gente também erra, às vezes a gente cai no excesso e a consciência pesa. Às vezes a gente chega em casa e fala, poxa, eu falei de uma maneira tão ríspida que me fez mal. Nossa, eu respondi meu pai, isso me fez mal. Eu briguei com meu filho e, poxa, ele é uma pessoa tão boa, veio aqui me perguntar assim de uma forma tão simples e eu levei meus problemas para dentro de casa. Como que o cristão pode conciliar, às vezes, o peso do dia a dia com essa leveza da oração, do perdão? Bom, você estava citando algumas coisas, eu estava lembrando da questão da ética, né? Sim. E além da questão, se a gente, como ser humano, tivesse a ética, já seria muito mais tranquilo. E se a gente consegue ajuntar ficou feio, mas juntar a ética com ética cristã, né? Sim. Deveria a gente ter um relacionamento muito mais tranquilo, muito melhor. Às vezes a gente acha que a tentação é só algo que vem dentro. E às vezes é o outro que está te tentando, né? Que é o que tirar você do perguntou. sério. Exatamente. E a gente se vê nos outros, né? Às vezes o meu coração está angustiado e eu vejo o outro fazendo algo e na verdade eu estou chateado comigo mesmo. Eu falo que isso no meu casamento às vezes acontece. Eu cobro minha esposa coisas que eu não consegui fazer. Então eu estou exigindo dela porque a minha necessidade para pacificar a minha consciência faz isso. Eu exijo horário, exijo que ela tenha feito coisas, porque às vezes eu pisei na bola. Isso aconteceu comigo, na cobrança com meu filho, ou cobrança até na igreja. Às vezes a gente tem uma tentação como pastor e que a gente então proíbe todas as mulheres. Você não pode usar tipo de roupa aqui, mas na verdade o problema é dele. E às vezes a pessoa usa isso no mundo para o problema que ele está, para poder descontar nos outros. O que eu procuro fazer é pacificar o meu coração. A Bíblia apresenta muito essa ideia do reino de Deus está em você. O reino de Deus se manifesta em mim. Essa individualidade do relacionamento com Deus, a comunhão da igreja se manifesta na comunidade, mas o reino se manifesta individualmente. O Espírito Santo habita no templo, mas a igreja somos nós. E se a gente parar para enxergar o outro também como igreja, as pessoas como parte desse grupo, porque às vezes eu esbarro com alguém que ele é meu irmão. Assim como a terra, eu não vou falar aqui de ecumenismo, né? Mas a gente imagina que a terra, ecumenismo, vem de oikos, que fala de casa. Então entende-se que a terra é uma habitação feita por Deus para os seus filhos. Tem gente que é mais próxima e se aproxima do Pai. Tem gente que não. Mas todos deveriam ter essa consciência porque todos vieram da mesma fonte. Só que a gente não consegue olhar isso. Não estou dizendo que eu consigo, não. Estou dizendo que eu estou nessa luta constante de ir mudando, de buscar essa consciência. Quando eu sou tentado, aí voltando diretamente a uma resposta, e provocado, eu tento olhar para mim e falo, cara, eu já fiz tanto isso. Eu já agi tanto assim. Que Deus o guarde, o leve. Tem vezes que eu não falo que Deus o guarde, o leve. Deus julga a minha causa, né? Isso aí. A gente, assim, é um exercício diário. Eu Sim. também, acho que antigamente, na minha juventude, eu descontaria no trânsito, eu já fui cortada e fui acelerando atrás. Hoje não mais. Hoje eu falo, ai, que Deus tenha piedade e Perfeito. pode seguir seu caminho. Porque a gente não sabe nem quem está do outro lado. Exatamente. Né? Então, assim, o risco, às vezes, que a gente... O tamanho da ira que está naquele coração. Exatamente. Às vezes, fala, o diabo usa as pessoas num momento que ele se encontra despreparado. Sim. E, às vezes, as pessoas fazem coisas que eu acredito que depois vem um arrependimento profundo. Eu falo, gente,
esse é um ser humano que ele deve ter colocado a cabeça no travesseiro e falado, eu acabei com a minha vida, acabei com a do outro, mas acabei com a minha. Então, assim, essa autorreflexão às vezes não dá tempo de corrigir as consequências. Então, por isso que é importante assim, a gente desacelerar. As pessoas que são impulsivas já sabem que tem essa tendência a falar, olha, hoje eu não posso encontrar ninguém porque vai dar confusão. E evitar, porque eu também acho nobre, né? A pessoa ter o autoconhecimento. E Deus ensina, né, a pessoa a ter esse conhecimento interno daquilo que ele pode fazer para o outro, sendo bom ou ruim. Então, assim, você falou dentro de casa e me lembrou também do meu relacionamento. Quando eu casei, eu sempre fui muito perfeccionista dentro da casa e queria exigir que meu esposo lavasse a louça, fizesse algum serviço doméstico como eu. E aí, ouvindo a palavra, muito devocional, eu aprendi. Eu falei, olha, ele está te ajudando, ele está se esforçando. Então, seja grata, porque você acaba desmotivando. Sim. Né? Poxa, eu só levo bronca, eu não vou fazer. Aí, se não faz, vai levar bronca. Então, a gente vai se moldando, porque a palavra, ela ensina, né? A gente a trabalhar essa nossa perfeição e a gente achar que todo mundo é igual, pensa igual. Eu sou proativa, ele tem que ser proativo e cada um tem a sua característica. Somos únicos, Sim, não é isso, pastor? Perfeito. E é bacana a gente reconhecer e tentar melhorar, né? Eu acho que isso vale para todo mundo. O pastor que abriu o coração e falando do seu dia a dia, de coisas que acontecem. Sim. Né? Porque a gente fala, nossa, é o pastor, é o padre. Gente, pastor, sente dor? Igual qualquer pessoa. Se eu der um beliscão, não vai doer? Sim. Então as pessoas, elas às vezes não entendem, elas olham assim como se as pessoas estivessem do outro lado, à frente, não tivesse problemas, às vezes parecidos. Um super-homem. Mas com a doutrina, com a devoção, vocês têm eu acho que um outro olhar para resolver os problemas. Que às vezes a gente ainda está ali nessa caminhada para ter esse amadurecimento espiritual e não levar para o coração. A gente foi muito levado para o deserto, né? A gente passou por muitas tentações, então como acelerou. Exatamente, e esses são os testemunhos, Sim, né? exatamente. Que a gente se sente igual quando a gente ouve, né, uma história realmente que aconteceu com outro, a gente fala, poxa, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Vamos vencer. É isso aí. Pastor, a gente falou muito do deserto, mas hoje é um feriado nacional, né? Eu falo que quando eu era nova, eu ia para muito bloquinho de clubes, a nossa cidade interior tinha os costumes, os pais, o ambiente família. E hoje, aos 46 anos, quando eu vejo as grandes capitais, eu vi agora vídeo, São Paulo, uma loucura. Eu já não sinto a vontade, já não tenho essa necessidade e, portanto, eu optei a trazer esse tema, porque hoje muitas pessoas que já passaram pela juventude, hoje elas têm esse encontro, essa conexão com Deus, que é muito importante. Sim. Eles preferem o descanso, tirar esse período de férias com a família, ir para um lugar de descanso. E eu não quero demonizar a palavra carnaval, porque eu respeito. Eu acho que todo mundo tem um livre arbítrio. Mas a gente levando o carnaval para o cristão. Porque hoje nós temos opções de retiros, de encontros para a juventude, que eu acho isso maravilhoso e necessário. A gente colocar valores e princípios, às vezes, naquele coração vazio e preencher a mente da palavra do alimento de Deus. Como assim o cristão hoje tem essa visão para o carnaval? É um grande desafio, né? É uma pergunta desafiadora, porque as pessoas estão dentro de um processo. Sim. Né? Como você falou, quando você era mais nova, você participava de coisas que, no nosso tempo mais atrás, eram mais suaves, né? Hoje não parece que está muito agressivo. Sim. Exatamente. Eu me lembro de festinhas que eu fazia, né? Até
A minha esposa eu conheci dentro de um grupo de amigos, então e a gente fazia as nossas festas, a gente mesmo fazia a nossa festa, botava uma música e a gente ficava lá batendo papo. Sim. Vinha nossos amigos, amigas, e a gente ficava naquele bate-papo, né? E hoje, quando eu vejo assim, pessoal, nós vamos para uma festa, não tem nada a ver com aquilo que a gente fazia, né? Isso hoje parece que... vou usar um termo, né? Porque eu não consigo julgar o coração de ninguém. Sim. Mas parece que a maldade, ela cresceu e as pessoas permitiram que ela desenvolvesse e as pessoas não colocam mais limites. Então antes parecia que mesmo com a maldade existindo, a gente dizia, não, isso aqui minha mãe não permite. Isso aqui meu pai não vai aceitar. A gente nem pensava em religião, Deus... Legal, Deus está lá, mas a gente tinha uma coisa que a gente preservava a imagem familiar, né? Só para iniciar a conversa aqui. E hoje parece que não tem mais. A gente tenta levar para os jovens, pelo menos eu, essa experiência e falar assim, ó, eu já busquei coisas assim. Não quero dizer que você é proibido de buscar, né? Você tem o livre-arbítrio, você vai fazer a escolha. Mas quando você encontra algo que você ama, as outras coisas perdem o valor. Quando eu encontrei a esposa, e antes de ser minha esposa, eu entendi que eu tinha encontrado uma esposa, Sim. As outras mulheres perderam valor. Elas têm valor para elas, para outras pessoas, mas para mim, né, acho que ficou claro, não querendo menosprezar as mulheres, mas o meu olhar passou a ser de uma. Não que eu não me sentisse frágil, fraco, que não olhasse para outro, que não houvesse momentos de crise. Houveram muitos e a gente vai vencendo e se construindo a cada momento. Mas quando eu encontrei algo que foi suficiente, as outras coisas perderam sentido. Então o que eu tento apresentar é justamente isso. Se você encontrou algo que você ama, as outras coisas já não têm mais valor. Tanto que tem pessoas que gostam de um carro antigo. Sim. Aí a pessoa diz assim, mas o moderno, mas eu amo esse. Lógico, desculpa usar esse termo, né? Eu tenho apreço por esse, porque ele agora, o anelo dele é outro. Só uma analogia, né? Porque a gente não está falando de amar coisas, mas porque a gente está falando de Deus. Então, amar ao Senhor, ser preenchido, ter significado, encontrar o sentido da vida em Deus, as outras coisas não conseguem mais preencher. O vazio já foi preenchido. Então, o que eu tento sempre colocar para as pessoas é isso. Ela poder se encontrar em Deus. Por isso que eu não falo de religião, eu não falo que é a igreja Semeando Avivamento ou outra igreja qualquer. Né? A gente acredita que é um relacionamento com Deus, que te supre, que satisfaz, que preenche e traz significado e amor. A gente tem uma crise de paternidade hoje em dia, e quem tem pai, que o pai foi presente, a gente geralmente se guia pela falta. Eu não sei se você conseguiu ver isso na sua vida, pelo menos eu via. Meu pai era alguém que exigia muito de mim. Então eu falava, eu não tenho um pai carinhoso. Aí as pessoas têm um pai carinhoso, fala assim, meu pai me amava, cuidava demais e nunca permitiu que eu fizesse algo. Então a falta, a gente se guia pela falta. E quando a gente encontra Deus e sabe quem Ele é, para mim essa falta, ela se extingue. Porque Ele tem um amor no equilíbrio exato para poder exigir de mim. E ao mesmo tempo é tão equilibrado esse amor e perfeito que Ele sabe me dar o que satisfaz. Então Ele exige e me faz ser melhor, ao mesmo tempo Ele diz assim, daqui para lá você não consegue passar, mas eu te amo assim mesmo. Então eu olho assim para o carnaval, pessoas que estão buscando isso, e eles não sabem, não encontraram um lugar que satisfaz ainda. Né? Tem muitos que estão lá, que abandonaram a comunhão da igreja, mas eles às vezes sentem falta. E eu sei que são pessoas que precisam encontrar essa suficiência de novo. Que Ele permitiu que a carne, aquilo que satisfaz temporariamente, preenchesse, ao invés de poder ficar naquilo que realmente traz significado eterno, né? Na nossa visão cristã. Perfeito, é o prazer temporário, né? Perfeito. Chega na segunda-feira, tudo volta ao normal, as pessoas voltam a trabalhar e aquele momento fica para trás e cabe cada um avaliar se realmente valeu a pena ou se
a pessoa deseja algo mais, né? Perfeito. Um alimento que realmente complete mais e não seja temporário, seja eterno. Vai entrar aqueles memes, né? Que a pessoa diz assim, ó, foram 4 dias de prazer e 36 parcelas que eu tenho que pagar agora. É né? isso aí, depois vem, exatamente, vem o cartão. Mas assim, a brasilidade, o povo brasileiro, ele tem tradições, costumes, por isso que eu não quis né, criar polêmica, Claro. porque é um assunto que eu entendo que às vezes a pessoa tem que passar por esse momento, Perfeito. como eu tive a oportunidade na minha juventude, e hoje analisar, olha, isso não combina, eu não me sinto à vontade. Às vezes eu falo até com meu esposo, porque ele é do Rio de Janeiro, então ele viveu na Zona Sul, então era blocos antes e depois do carnaval, então para ele era muito comum. E quando ele me levou a primeira vez, ele falou, e aí, gostou? Aí eu falei, ou eu agrado ou eu desagrado. Ele, mas por quê? Eu falei, nossa, eu fiquei igual uma lagartixa, eu não me mexi, eu não... Falei, isso pra mim não tem, assim, tanto retorno. E aí ele entendeu, ele falou, realmente, ela não curte, então vamos começar a viajar. A gente vai, curte lugares diferentes, e assim é um casamento, ceder, Perfeito. e a gente entender o momento do outro. São 2 indivíduos que agora estão construindo uma individualidade melhor, uma identidade familiar. São Exatamente. 2 personalidades que agora constroem uma identidade familiar. E isso é muito legal. É bacana, né? Que a gente cresce gosto junto, muito. aprende e ri, né? A gente dá risadas do passado, porque a vida muda, né? Os nossos pensamentos e graças a Deus, né? Perfeito. A gente tem esse dom de nos transformarmos e mudarmos. Então, assim, acho que cada um tem o seu momento, a sua chance de procurar algo que realmente vale a pena. Que é um conceito de santidade, né? Porque às vezes a gente acha que a ideia de santidade é só você deixar de fazer o que é o erro. Um deixa de adulterar, deixa de roubar, mas a ideia de santidade é um avanço, é um progresso. Então você não só deixa de, desculpa usar esse termo, adulterar, mas você é virtuoso na família. Você não apenas deixa de roubar, você agora passa a ser justo nas suas coisas. Você não apenas deixa de odiar, mas você passa a amar e fazer as coisas melhor. A ideia de santidade não é só a negação do erro, mas é o avanço naquilo que é excelente, né? Então a gente está crescendo e essa é a ideia, da gente ir à maturidade. Exatamente, e evoluir, né? Nós deixamos aqui bem claro, registrado, que não é julgamento, né? É um posicionamento Perfeito. que realmente hoje não cabe mais, mas a gente entende, né, o processo, a evolução de cada um. Pessoal. E nós falamos, né, da oração. E qual a importância da oração, da obediência e da entrega? Vamos lá. Eu vou começar com a obediência, porque eu acho que está muito vinculado ao amor. Né? Por quê? Se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. Né? O que Jesus fala em João. Então, obedecer envolve muito o amor. Então, quando você ama alguém, você então se relaciona de uma forma fiel. Né? Você obedece, não é pesado. Uma vez eu falei com meu filho, ele era criancinha ainda, não sei o que eu estava fazendo, preparando, eu falei assim, filho, você sabia que a lei me obriga a cuidar de você? Tem uma lei que diz que eu cuido de você, que eu sou obrigado a cuidar de você? Aí ele falou assim, não, pai. Aí eu falei assim, mas tu sabe por que eu cuido de você? Ele, por causa da lei? Eu falei assim, não, porque eu te amo. Né? Então, o amor que me impulsionava a isso, a cuidar do meu filho, a fazer essas coisas. Sim. E a obediência não é uma obediência simplesmente a uma religiosidade ou uma imposição, é o amor. Né? Eu acredito assim, eu ensino assim Sim. na igreja para as pessoas que nos cercam, né? Porque às vezes a obediência fica como um peso. Se você analisa a lei de Deus como uma lei que demonstra o amor de Deus, você não vê a lei como uma proibição de você alcançar algo que a tua carne ou você vai se sentir satisfeito. A lei se torna uma barreira numa
no despenhadeiro, onde se você avança, você cai e morre. Sim. Se você olha para a lei como uma expressão de amor, a lei então não é um peso. Não é um peso. A lei é um prazer, né? Aí vem então as outras coisas, né? A oração. A oração é você estar com aquele que te ama, é o Abba, é o meu Pai, Pai nosso. E quando a gente olha para a ideia de paternidade, de pai, aquele que cuida, aquele que gerou, aquele que sustenta, aquele que está presente, aquele que vive a vida com você, então a oração não é um peso. Só que eu tenho que me disciplinar sempre a isso. Esses dias mesmo, eu até compartilhei esse dia numa mensagem, e eu citei para a pessoa o seguinte: eu estava com meu iPad, meus pedidos de oração, e geralmente eu faço meu pedido de oração em cima do Pai Nosso, que é o princípio que Jesus deixou, e naquele momento eu falei, cara, eu tenho muita coisa para fazer, e eu tenho que fazer isso aqui rápido. Aí eu falei, mas a oração não é isso. A oração é além disso, não é apenas pelo citar. Eu posso falar, Deus, tu sabe tudo que está aqui, está em tuas mãos. Jesus, ele fala que a oração não é repetir, pelo repetir as coisas, mas ele diz assim, quando você for orar, você entra no teu quarto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ele não diz o teu pai que te escuta. Ele não fala o teu pai que vai te escutar em secreto, diz o pai que te vê. Então a oração é mais do que o que eu falo, ainda que se fala. A oração é uma intimidade que o pai consegue te ver. Quando minha esposa me olha, dependendo da situação, eu sei o que ela quer dizer. Quando eu olho para ela, dependendo da situação, ela sabe o que eu quero dizer. Então o pai consegue ver, ele consegue enxergar o gritar do coração, ainda que eu não fale nada. Perfeito. Então oração para mim é essa intimidade, porque você ama, você é amado, e eu estou nessa intimidade com ele. E o terceiro ponto que você colocou? Foi, caso a obediência, o senhor falou, e assim, a oração, né? Perfeito. E a entrega. Entrega, exatamente. Que é a mesma... Estão todos assim ligados. E eu acho muito interessante, pastor, que a oração, o senhor, pastor, padre, diáconos, sempre pedem, né, para a igreja, orem por mim. A oração, ela é tão poderosa que quem está ali ministrando também pede oração, porque é muito importante. Sim. E semana passada, eu sou flamenguista, assistindo o jogo do Sampaio Corrêa com o Flamengo, um jogador passou mal. E o que, assim, impactou todo mundo, que os jogadores fizeram uma roda no entorno do jogador fazendo oração. Os torcedores de ambas as torcidas. E depois, né, que ele deu a primeira fala para os jornais, ele agradecendo a oração, louvando a Deus e agradecendo. Então você vê que a oração, ela emociona. Perfeito. Porque ela traz uma energia que às vezes são de pessoas estranhas, não são do seu convívio, mas ela também tem uma força. Exatamente. E hoje a gente vê assim, essa roda, as comunidades que oram, às vezes uma pessoa que está ali acamado, as pessoas vão para a porta do hospital orar. Então assim, a oração, além de ser sagrada, ela tem um poder muito forte na vida de todos nós. Perfeito. A oração é dizer, concordar com o que Deus já quer fazer, né? Vou usar essa outra terminologia, essa outra ideia aqui, porque concordar com Deus. Porque Deus, quando a gente ora, seja feita a tua vontade, tem gente que às vezes diz assim, eu tô pedindo muito, então eu coloco para Deus assim, não, mas seja feita a tua vontade. Mas se você olhar nas escrituras, a vontade de Deus é abençoar os seus filhos. A vontade de Deus é a salvação de pessoas, que pessoas sejam curadas. Sim. Então, na realidade, a oração é quando eu me alinho a Deus e falo, faça a tua vontade. Isso que o Senhor já prometeu, vem fazer. Que o Senhor traga sobre esse jovem que está aqui no gramado, tendo essa convulsão, né? Eu não vi esse momento, mas eu vi alguns cortes, né? E a gente olha como que adversários estão lá competindo, mas na realidade eles conseguiram perceber o que é o maior valor. Se unir em prol de uma vida, de uma pessoa. Né? Então isso é maravilhoso. São exemplos que eu Exatamente. gosto, eu fico feliz. Pastor,
estamos chegando ao final do nosso bate-papo. É muito rápido, né? E a gente acaba se estendendo, às vezes até algumas perguntas fogem porque vai fluindo. Sim. E falar de Deus assim, a gente ficaria 5 horas, né? É muito prazeroso, acalma meu coração e é sempre um aprendizado. Não só para mim, mas para o nosso público. Sim. E eu gostaria, pastor, que o senhor deixasse uma mensagem final e após a sua mensagem uma oração abençoando as nossas famílias. Amém. Tem uma amiga, né, que eu conversando com ela um dia, ela falando da questão que Deus não está distante, né? O reino de Deus está próximo. E às vezes a gente acha que está próximo é que ele está chegando, mas próximo é no sentido de estar próximo, acessível. E eu quero deixar essa mensagem para as pessoas, que o reino de Deus está próximo, Deus está acessível. Ainda que pareça em algum momento, no teu deserto, em momento que você está sozinho, que você não consiga enxergar isso. Deus pode se apresentar e se apresenta de maneiras às vezes que você não consegue enxergar, porque o seu coração está tão envolvido em dores, em pesos, em momentos difíceis, mas há pessoas que vêm, te escutam, que estão com você. É uma proximidade do reino que está trazendo para você uma resposta, um cuidado. Simplesmente está dizendo, eu estou ouvindo o que você tem. Às vezes a solução não vem na hora, mas ela chegará no momento certo, porque Deus se importa com você, tá? Em nome de Jesus, você que está nesse momento difícil e precisa de uma resposta, o reino está próximo. Deus está Amém. ao teu alcance, tá? Amém. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, Pastor Leonardo, por aceitar o convite e que esse episódio seja um convite ao silêncio que cura, ao deserto que fortalece e à confiança que sustenta. Deus age mesmo quando não vemos. Obrigada por estarem conosco e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.